Bem, pessoal, começam a sair trabalhos muito interessantes sobre o impacto da Covid, da memória e por que isso acontece. Só que, bem interessante, porque são estudos em animais. Então, o que é que tem se percebido, né? Aqui no Brasil, o Brasil é um centro de referência de saúde bem interessante. Na pesquisa básica também, o Brasil se destaca, né? Eu vou deixar aqui na descrição uma pesquisa brasileira mostrando o impacto, né? E como tem se descoberto que a Covid, infectando animais como ratos, hamster e outros, afeta a memória. Então, desses animais. Então, há um sentido, né? Há uma lógica. A gente constatou que pessoas com Covid tiveram piora da memória. Um ponto, é um fato, né? E o médico viu na prática, trabalhos mostraram, né? E agora está começando a se entender, através de estudos com animais, mostrando que animais infectados com Covid tem impacto na região da memória, impacto no hipocampo, e talvez começando a entender melhor a fisiopatologia, que é a lógica, porque uma doença dá uma consequência, a gente consiga agir nesse caminho, nesse meio. Claro que tem fatores inflamatórios, é uma das principais teorias, tem fatores vasculares também, né? Mas esse estudo ele começa a esclarecer melhor algumas substâncias que possivelmente têm impacto nisso. E o que acontece? Se a gente começa a entender por que uma doença dá uma certa consequência, a gente começa a saber como atuar nesse caminho. Então, o fato é, Covid afeta a memória. Quando a gente pensa em memória, a gente fala sistema límbico, né? O sistema das emoções é onde a memória, né, região temporal, está situada. E a gente começa a imaginar se também não existe uma relação muito grande dessas alterações nessa região com os fatores emocionais que a gente tem visto pós-Covid. Então, o recorde de número de pessoas com transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, talvez essas substâncias que os pesquisadores têm mostrado até aqui no Brasil, que afetam a memória, também podem ter consequências emocionais no nosso sistema límbico. Está tudo ali muito próximozinho, é a mesma região e as substâncias possivelmente são as mesmas. Então vamos ficar atentos a esses trabalhos, provavelmente eles vão trazer respostas e vão mostrar como a gente vai atuar nisso. Claro que hoje existe uma série de estudos, uma série de trabalhos, uma série de medicações que a gente usa. Eu fiz vídeo aqui, né, falando da questão do impacto da sertralina, quanto ela pode ajudar com os aspectos emocionais, uma série de coisas. Tem outras drogas também sendo faladas sobre isso, né? Mas fato é que esses estudos abrem caminhos muito grandes e portas muito grandes para a gente entender melhor essa relação e por que isso age e como tratar isso melhor, tá bom? Mas se você está sentindo pós-Covid piora da memória, se você está sentindo, né, esses sintomas de transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, procura ajuda, porque a gente já tem muita coisa que deve ser feita e que pode ser feita e que pode te ajudar, tá bom? E quando sair mais trabalho, eu mostro para vocês também. Um abraço.